Fala aí, curiosos, tudo beleza? Eu sou o Thiago e você está no DotSperint. Hoje, continuando os vídeos de Krita, vamos trabalhar um pouquinho em cima das camadas e dos objetos que ficam espalhados por elas. Como é que elas funcionam, qual a relação com o nosso trabalho e como é que eu posso aplicar alguns efeitos de transparência e uma outra coisinha a mais que vai dar para falar no vídeo de hoje, beleza? Roda a vinheta! Assim que eu abro o Krita, como já vinha mostrando nos últimos vídeos, existem uma série de arquivos que eu já vinha trabalhando, tá? PSD, como estava da última vez, lembram dele? Então, e depois eu tenho outros arquivos que eu vinha também usando para fazer alguns trabalhos. E eu estava testando algumas coisas, não deram muito certo, e ficou desse jeito aqui como os arquivos que eu mais manipulei nos últimos dias. Então, para colocar um arquivo novo, no programa eu posso ou criar um arquivo novo, como já vinha falando algumas vezes, tá? E aí eu tenho que mudar aqui os centímetros, no caso medida para centímetros, pré-definido, tem uma série de situações aqui, tá? No caso eu vou manter horizontal mesmo, e uma coisa que acabou não passando direito nos últimos vídeos. No caso, RGB, que é cor luz, cor monitor, qualquer monitor, isso eu já havia falado, mas tem um alfa aqui do lado, e praticamente todos eles têm alfa. Alfa significa transparência, então tudo aquilo que a gente precisar fazer de manipulação de imagem tem que ter algum tipo de transparência ou algum tipo de canal vazio. O alfa é exatamente isso, aquela intermediária entre uma transparência ou um objeto vazio, que é a parte do conteúdo de hoje. Então, criei o arquivo novo. Então está aqui meu arquivo. Para colocar arquivo aqui dentro, eu vou na pasta onde estão as minhas imagens, pego as imagens e clico para dentro do programa. E aí tem várias camadas ou várias camadas de arquivo. No caso, ele abriu como camada dentro do meu arquivo principal. E aí vem uma informação interessante que o menu de ferramentas me dá. Primeiro, cada uma dessas imagens, vou até deletar aqui camada extra que não precisa, background significa fundo, então duplo clique em cima do nome para renomear a camada, e o cadeado do lado mantém essa camada presa, isso é interessante. Segundo detalhe, com ela desativada, ou seja, com o olho fechado, eu vejo o fundo quadriculado. Significa o quê? Que ele está vazio. Isso é muito importante para a gente, vazio. No segundo ponto eu tenho essa camada aqui da folha, tá? Aqui é um arquivo PNG, só que aqui tem uma pilantragem, tá? Esse arquivo não é um PNG real, tá? Mudei a ferramenta, tá? Com desbloqueio, ok? Não estou com nada bloqueado. Mudei a ferramenta para manipulação, movimento, ok? E troquei essa imagem de posição. Na teoria, quando ela aparece no navegador de internet, aparece com esse quadriculado no fundo. O que acontece? Deixa eu aproximar aqui que vai ser legal. Primeiro, marca d'água. Isso é importante deixar claro. Segundo, fundo transparente, aparece o quadriculado, só que é um PNG, que é um tipo de arquivo específico para transparência, com um fundo quadriculado. Por mim, pelo que está aparecendo, é um JPEG. Tá? Porque todo JPEG vai fazer um fundo branco no fundo da imagem, de qualquer imagem que você trabalha na hora de exportar. E aí tem um problema, está quadriculado, e se está quadriculado, ele realmente veio como PNG porque está transparente, mas se estivesse realmente transparente não haveria nada nesse espaço, e no entanto existe esse fundo quadriculado, então o que a transforma de maneira indireta em um JPEG. Tá? Mesmo que eu tenha aqui indicando PNG, é um PNG fake isso aqui, tá? Então, só para entender, todo PNG, ou a maioria deles, principalmente os que estiverem com o canal alfa ativo, vai estar transparente e esse fundo quadriculado aparece, porém, na hora de salvar o arquivo, esse fundo quadriculado não iria aparecer e, no entanto, está aparecendo. Eu tenho outros dois arquivos também e que acontece a mesma coisa. Um arquivo sol que tem um brilho, tá? E ele realmente estava num PNG, ok, mas por que ele não está no PNG só porque tem o JPEG aqui no nome? Não, não é isso. Significa que ele fez um PNG, ele fez o brilho, ele fez o sol, ele fez o arquivo, ok, ele fez a imagem funcionar da forma como ele queria, mas ele deixou como
com o fundo quadriculado e salvou como JPEG. O mesmo princípio do outro arquivo lá da folha que tinha o fundo quadriculado, ele foi e colocou JPEG. Então, salvou e preferencialmente, preferível como um JPEG, ou seja, ele agrupou ou soltou. Existe um termo no Photoshop chamado Flatten Image. Flatten Image significa de achatar a imagem. Ele fez exatamente isso, ele achatou a imagem e salvou como JPEG no fundo quadriculado. Simples. O que é, na teoria, um outro fake PNG. O terceiro caso é esse cara aqui. Mesma coisa, mesmo em baixa qualidade, ele tem um transparente, ele tem o quadriculado e ele tem dois quadriculados. Significa que tem uma transparência aqui de azul para o fundo quadriculado. E de novo, salvo como JPEG num fundo quadriculado. Ou seja, vai dar dor de cabeça. Como é que eu vou resolver essa situação? Arquivo novo, né? No caso, nova camada. Vou colocar como 01. Pegar um pincel qualquer. Para mim agora, como eu estou usando mouse e não mesa digitalizadora, não faz muita diferença. E selecionar a ferramenta pincel. E eu posso fazer meu desenho. Até aqui, ok, beleza, resolvido o meu problema. Só que eu quero salvar esse desenho como PNG. Então vou lá em arquivo, salvar como. Dentro da pasta, que eu tenho uma pasta chamada cenas, tá? E tem o Krita aqui. Então vamos lá, modelo 01, só para ter o arquivo de Krita, que é um arquivo que preserva as camadas, igualmente para o arquivo Photoshop. Salvar como, de novo. E aí eu vou ter aqui na lista de opções a opção PNG. Isso é importante, porque quando eu salvar esse arquivo, tamanho do arquivo pequeno, tamanho do arquivo grande, eu vou manter o arquivo grande, tá? Entrelaçado ou não entrelaçado, significa o quê? Que ele vai ser mais pesado e mais difícil de trabalhar. Incorporar perfil RGB? Sim. E compressão, forçar a compressão. Isso daqui é muito importante, tá? Porque vai deixar o arquivo em um tamanho intermediário, entre um muito pesado e um muito leve. Se é muito pesado, tem mais qualidade, se é muito leve, a qualidade dele é menor. Então, é preferível deixar esses dois aqui salvos como opções de salvamento. Cor transparente. O que significa? Que o meu fundo vai estar vazio. Tá? Isso é muito importante. O fundo tem que estar vazio, cor transparente. Tá? Ele vai manter o tamanho, que no caso é um tamanho A4 horizontal, e todos os objetos que estão aqui no meio vão aparecer num fundo transparente. Para reconhecer esse fundo, o que eu preciso fazer? Abrir o arquivo no exibidor de imagens e tanto do lado de fora quanto do lado de dentro vai ter a mesma cor. Se eu pegar esse mesmo arquivo e salvar como JPEG, deixa eu mudar aqui para JPEG, vai ter outras opções, progressivo e tal. Progressivo é melhor para a qualidade, tá? Mas nesse caso aqui não vou me preocupar com isso. Suavização de serrilhado, tá? Isso daqui eu também não vou me preocupar agora. E mando salvar. Quando eu abrir de novo o arquivo, vai acontecer exatamente o que eu falei. Todo arquivo JPEG tem um fundo branco. Se vocês pegarem um arquivo PNG com fundo quadriculado, significa que ele não é PNG, é um JPEG. Ah, mas pode ser um PNG? Pode, sem problema algum. Só que alguém aí fez um achatar imagem e colocou no fundo quadriculado. Isso independe de quantas camadas. Eu vou criar novas camadas, novos desenhos na outra camada. Eu vou até mudar a cor do meu pincel para ficar mais fácil de enxergar. Como eu estou usando o mouse, vai ficar um pouquinho ruim. Mas tá beleza. Nova camada. Vou trocar o nome para 03. Vou mudar o pincel de novo. Vou colocar um vermelhão aqui para ficar bem chamativo. Arquivo. Salvar como PNG. Ó, o JPEG aqui de novo. Eu vou colocar como 01.a. 01.1 também pode ser. E arquivo. Salvar como 01.1 PNG. Salvei o arquivo. No final, eu vou ter a informação mais importante que eu preciso. Na minha pasta, o arquivo transparente vai estar mais ou menos com as camadas indicadas e sem fundo. E o arquivo JPEG vai estar com o fundo branco. Saber salvar esses arquivos é fundamental para seguir adiante nos seus trabalhos. Se der algum problema, vai aparecer aqui no tipo de arquivo que você está exportando. Como eu tenho várias camadas representando vários objetos diferentes no meu arquivo,
cada objeto está com uma cor diferente, o Krita me permite manipular essas camadas, esses objetos da seguinte forma: manipulação, movimentação pelo espaço da tela. A partir do momento que eu esteja com a camada selecionada, o objeto se torna selecionável. A partir do momento que ela esteja ativa, eu posso trabalhar olho aberto, olho fechado, camada ativa. Ferramenta manipulação, no caso movimento, clique e arrasto, em cima da camada selecionada eu posso arrastar os objetos. Para confirmar essa movimentação, esse deslocamento, Enter no teclado. Posso fazer com imagens sobrepostas, até porque a camada ativa, que é a camada selecionada, é o que interessa para a gente. Apertei Enter para confirmar e Ctrl Z para voltar. Posso fazer isso em mais de um ao mesmo tempo? Posso. Cliquei na primeira, Shift, cliquei na segunda camada e cliquei e arrastei. Estou movendo duas ou mais camadas ao mesmo tempo. Outro macete é usar a função agrupar, que significa Ctrl G. Criou um novo grupo. É uma pasta com o nome agrupar, que eu também posso mudar, no caso. E se eu quiser que eles fiquem manipuláveis individualmente, eu posso, na camada, ou o grupo inteiro. No caso, vou trabalhar a terceira camada. E vou mostrar a segunda ferramenta de hoje, seleção e transformação. A manipulação, ou seja, a movimentação pelo espaço, acontece quando eu clico nele, me aparecem essas alças e esse ponto central. Horizontal e vertical, no caso horizontal e vertical, eu posso crescer ou diminuir na vertical e na horizontal o tamanho da minha imagem. Pelas pontas, pelas quinas, onde aparece essa setinha para dentro e para fora, eu posso aumentar ou diminuir. E para confirmar a manipulação, Enter. Vai dar um tempinho para ele carregar a alteração e vai funcionar. Quando eu chego na linha de borda da camada, ou seja, do objeto, aparecem essas duas setinhas, esquerda e direita, ou para cima e para baixo. Inclinação vertical, inclinação horizontal. Quando eu clico na ponta ou no quadrado, Shift pressionado, ele diminui e aumenta proporcionalmente. Do lado de fora ainda aparece esse círculo. Eu posso rotacionar o meu objeto. Com o Shift pressionado, ele faz o Shift está travando a cada X graus essa rotação. Existe um outro ponto central, chamado pivô. Esse pivô é que faz todo o resto funcionar. Por quê? Porque eu clico no pivô, desloco para um ponto, é na rotação. Aí sim ele funciona. Porque tem vezes que eu preciso rotacionar o meu objeto num determinado ponto para fazer um ajuste fino, um ajuste adequado ao trabalho que eu estou fazendo. Se eu quiser voltar com ele para o centro, alinho ele mais ou menos pelo centro do objeto de novo e clico Enter, porque ele vai voltar assim ao ponto central da minha imagem. Essa forma de trabalhar também funciona nos objetos em grupos. No caso, inclinação horizontal, inclinação vertical, escala, rotação e o ponto central, ponto pivô. A parte bacana é que as camadas nos ajudam a manter a coisa mais ou menos organizada. E como cada camada tem seu objeto, posso trabalhar mais de um objeto. Cuidado com o excesso de camadas, pode atrapalhar. Então nomeie as camadas de acordo com a sua necessidade. Como eu disse lá no início do vídeo, ainda faltou um detalhezinho chamado transparência. Ela também funciona em relação a grupos e objetos individuais. No caso, quando eu seleciono o objeto na minha camada, eu tenho logo acima da lista de camadas uma opção chamada opacidade, que eu posso diminuir ao zero. Quanto mais próximo do zero, mais transparente ela tem, e quanto mais próximo do topo, mais próximo da visão que a gente tem ela vai estar. E aí essa opacidade da camada não é do pincel, não é do objeto, não é especificamente com manipulação de coisas, e sim da camada. Eu posso aumentar e diminuir entre 0, ou seja, nada, e 100%, eu vejo tudo. Quando eu tenho mais de um objeto, no caso eu estou em uma pasta, que é o grupo, que tem dois objetos dentro, funciona também da mesma forma. Diminuo a opacidade deles ou aumento. E individualmente
dentro do grupo, a mesma variação de opacidade também funciona. Tanto é que eu posso ter, neste caso específico, uma coisa bem curiosa. As camadas internas do grupo têm 84% e 24% de transparência. Só que o grupo está em 50%. Ou seja, neste caso, no grupo existe 200% de transparência. Neste caso, no grupo, eu tenho 200%, porque o grupo tem 100% e o objeto individual também tem 100%. Qual deles eu vou aplicar? Dica minha, use sempre o grupo em 100% e os objetos, aí sim, em variações de percentual que você preferir. De acordo com o trabalho, vai precisar ser mais ou menos percentual. O vídeo ficou um pouco maior do que eu queria, infelizmente, mas era necessário passar por uma série de coisinhas aí interessantes, importantes aí para entender como é que o programa funciona. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. E curte aí o canal, dê o like aí no vídeo e até a próxima. E tá aqui a informação que eu preciso. No caso, está aparecendo aqui no meu cursor a ferramenta Clone Stamp. Aqui é a carimbo no Photoshop, mas também pode ser confundida com a ferramenta Band-Aid, tá? Que são duas ferramentas diferentes, fazem a mesma coisa, mas tem funções diferentes, porque uma preserva a textura e a outra só faz uma cópia de pixels. Então é só para entender como é que funciona. Eu detesto motocicleta, mas tudo bem.